Venezuela aos olhos do mundo. E o regime, o que aconteceu? Os Estados Unidos dão ordens. Quem ficou obedece. E o que muitos antes pensavam que não ia acontecer, está acontecendo. Petróleo, operações. Presos políticos em liberdade. Diosdado Cabello continua resistindo nas ruas. Mas há uma interpretação sobre tudo o que está acontecendo na Venezuela. Comandante Luís Quiñones. Hoje vamos ver como realmente interpretamos o que está acontecendo dentro do regime e quem realmente está comandando a Venezuela. Bem-vindo, comandante. Muito obrigado. E bem, em primeiro lugar, aqueles que nos odeiam porque sempre nos criticam. Para que nos assistem, não entendo. Obviamente, ou são espiões para esses criminosos que estão na prisão, ou vão acabar mortos, ou são masoquistas e gostam que lhes digamos a verdade e isso os incomoda. Para todos aqueles que amam a liberdade, que querem viver honestamente, que querem viver de pé e não de joelhos, bem-vindos. É um grande prazer estar com vocês novamente. E francamente, comandante, antes de continuarmos, há duas coisas que estou vendo que têm muito significado hoje. As bandeiras que o acompanham. E ouvi por aí um som que você quer enviar uma mensagem. Sim. Aham. Que quer você? Você quer começar com essas duas mensagens neste enlace de hoje. Dissemos desde o começo que Deus não ia abandonar a Venezuela e que os Estados Unidos também não iam nos abandonar. Mesmo assim, fomos criticados. Diziam sim, mas vocês só estão fazendo fumaça que não vão fazer nada. O que nos prometeram? Que entregamos a promessa parcial. Sabemos que falta porque preferimos fazer as coisas como estamos fazendo, sem derramamento de sangue, exceto aqueles que merecem. Vou-te contar algo que aconteceu recentemente, fazendo há aproximadamente 36 horas. A presidente em ações, que na verdade não é a presidente, mas é uma pessoa temporária do C, disse a todos os militantes e aos... Como chamam esses terroristas? Porque para mim não deveriam chamar de outro nome coletivos que entregarão as armas, obviamente. Outros estão ouvindo o que lhes disse sim cabelo, que continua perdendo ainda mais cabelo, e que lhes disse para saírem às ruas. Achei engraçado e me diverti bastante assistindo, porque ele apresentava aquele programa com o Mazo, acho que se chamava algo assim, uma bobagem que ele fazia com o Mazo, dando essa bobagem onde os atacou, e inclusive me mencionou pelo nome e tudo. E ele disse que queria que todos saíssem, todos para tomar as ruas, e que iam tomar o controle da cidade e que iam voltar ao chavismo e todas essas bobagens. O programa que ele fez esta semana foi ele sozinho em um lugar escuro, sem ninguém ao seu redor choramingando, que está perdendo ainda mais cabelo porque já está quase careca, agora sim tem que mudar o nome. E que dizia que se sentia golpeado. Ainda não sabe o que é o golpe. Espere, continue fazendo suas coisas e continue tentando infringir a paz e você verá o que é um golpe. Em segundo lugar, também não havia ninguém ao seu redor e sabíamos que todos esses ratos iam sair correndo por todos os lados, incluindo ele. Então agora ele diz que se sente sozinho. Muito bem. Assim como todas as pessoas que você começa a torturar, vamos ver se vai acontecer com você agora. Então continue fazendo o que está fazendo e como foi avisado, vai ser pior para você. Maduro se saiu relativamente bem, vamos ver como ele vai se sair. Já temos, estamos seguindo. Então continue tentando quebrar a lei e não permitir uma transferência de poder pacífico, e você vai se lembrar de que não estamos brincando. O engraçado do caso foi que um grupo desses coletivos que foram ordenados a entregar os rifles não quiseram fazer isso. Saíram a um lugar para protestar e dizer que estamos obedecendo, que temos que tomar o país e que vamos fazer isso e que vamos fazer os Estados Unidos pagar pelo que nos fizeram e que vamos garantir que isso nunca volta a acontecer e que ninguém vai entrar. Um monte de besteiras que estavam falando. Passou um drone, porque temos gente trabalhando lá, agentes dentro do país. Passou um drone
os viu e um deles cometeu o grande erro de atirar no drone. Muito bem, se acha muito valente. O drone deu a volta, voltou, viu que eram pessoas, um grupo armado, e um estava novamente apontando o rifle para ele. Disparou um míssil, virou tudo de pó, ficou um buraco. E o resto dos que sobreviveram e souberam a cerca de 3 quadras que estavam também tentando protestar, correram para entregar os rifles. Como dizem, tranquilidade vem de tranca e uma pancada que lhes foi dada, que aprenderam a lição rapidamente e estavam dizendo que não podiam mexer com essa gente porque eles têm uma superioridade militar, têm equipamento que nem sequer pensávamos que existia. Então é melhor ficarmos em paz, não vamos continuar. Muito bem. Se é isso que era necessário, é isso que vamos ter que fazer mais frequentemente. Aqueles que não querem respeitar as ordens do presidente. Vamos usar o martelo e com o martelo vamos dar neles. E a propósito, foi exigido que devolvam as motocicletas que a China lhes deu para andarem aterrorizando as pessoas, porque isso pertence ao Estado e o Estado pode decidir o que fazer com elas. Mas esses aproveitadores que só estavam aterrorizando as pessoas, agora vão ter que andar a pé. O que aconteceu com esses 2 milhões de milicianos? Essas armas? Porque aparentemente é como uma ordem que chega de Washington. Anuncia-se, diz-se a Delcy Rodrigues, e então ela aparece como pacifista. O mesmo que aconteceu com a libertação dos presos políticos. E agora, como seria esse desarmamento? Seria possível criar resistência ou alguns desses milicianos ficariam com Delcy e outros com Diosdado? Como veem isso? O que disse? O que a inteligência do ZDA diz sobre isso? Olha, inicialmente haverá pessoas que ainda acreditam que Diosdado estava no comando, mas conforme estão percebendo que eles já não são um elemento. Que na realidade, inclusive, lhe foi feita uma oferta final, que se você for embora e deixar o país em paz e não se meter mais em nada, não voltar, nós vamos retirar todas as acusações que temos contra você e ainda te dar 20 milhões de dólares para que você vá viver em um lugar e não haja derramamento de sangue. Senão, as consequências serão piores do que as que teve Maduro. Então você tem que escolher, mas tem que escolher rápido, porque se fizer algo, se você ordenar que haja um ataque contra a população civil ou que violem os direitos das pessoas, então a você como chefe vai acontecer o mesmo, padrinho, o mesmo para o resto dos criminosos que foram avisados. Não vamos mais permitir que vocês continuem fazendo. Com o tempo, percebe-se que, na verdade, não vamos mais dar atenção àquelas pessoas que antes apoiavam. Esses milhões de pessoas que diziam Maduro e sem cabelo desapareceram. Eles não têm interesse em perder a vida porque, ao defender esses covardes, agora perceberam que eram covardes. O grande líder que venha me trazer aqui a Miraflores, estou muito bem aqui. Fomos buscá-lo e em Paiema saiu o grande herói. Como eu disse, ele seria o primeiro a se entregar ou a sair correndo. E é exatamente como eu disse, assim aconteceu. E é uma questão de que vai depender de como eles querem abandonar este mundo. Se querem abandoná-lo intacto ou em pedaços. Se você já viu o que um míssil causa, o que sobra do ser humano quando é atingido pela explosão são pedaços de cerca de 1 polegada de comprimento. Então isso vai depender deles, o que eles querem. Mas não vamos permitir que o governo venha a cair apenas por causa deles. Enquanto isso, continuamos trabalhando duro para perseguir esses criminosos, encontrá-los em qualquer buraco que eles se escondam, nós os encontraremos. Comandante, isso com os Estados Unidos não apenas afetou a Venezuela, mas também outros países. Alguns que já falaram como a Colômbia, como Gustavo Petro, que mudou seu discurso após uma ligação, e outro, o silêncio do México, e um adicional, Cuba, que se sente cada vez mais pressionada, já sem petróleo. Agora com uma crise económica. Esse efeito da Venezuela, como será esse efeito? Dominó nos próximos dias ou nos próximos meses? O problema que temos no México é que o México traiu todo o hemisfério e as pessoas que querem paz
porque a presidente decidiu enviar dinheiro aos criminosos de Cuba e petróleo, já que, como ninguém estava dando a eles, estão morrendo de fome agora. E o que fizeram foi dizer que, bom, que o México vai continuar ajudando enquanto não sei o que esperam, que mana caia do céu, porque quem vai ajudá-los? Ninguém. Portanto, o México tem que ter muito cuidado, porque lembremos que eles recebem aproximadamente 30 bilhões de dólares anualmente de remessas que os mexicanos enviam ao México, e sem essas entradas a economia desmoronaria e seria catastrófico. Então, tudo o que temos que fazer é parar o fluxo de remessas ou colocar um imposto de expatriamento de dinheiro que nós, cidadãos, temos que pagar, por exemplo, 40%, ou seja, que de cada dólar que eles queiram enviar, apenas 60 chegariam. Isso também causaria outro problema para a economia mexicana. E essa é uma das muitas ferramentas que temos caso o México continue se metendo onde não deve. Eles deveriam se preocupar em alimentar seu povo. Há muita pobreza no México para estar enviando dinheiro para Cuba, que não tem nada a ver com o México. Portanto, o melhor para eles é que se preocupem com o seu povo, que as pessoas que precisam de atendimento médico, que não têm o que comer, que os alimentem, que lhes deem cuidado médico e não enviem isso a um regime que sempre interferiu nas vidas do resto da América. E agora, como te digo, os cubanos estão de joelhos, sabem que estão prestes a implodir. O próprio líder cubano declarou que eles têm uma crise enorme, histórica, e que, francamente, sem a ajuda do México, desculpe, Cuba vai cair em 90 dias, e ele continua dizendo que Eles realmente ofereceram resistência esses dias. Estava ouvindo sobre isso, que se defenderam, mas veja, é verdade que os cubanos se defenderam, caso contrário, não teriam morrido 32 cubanos aqui, não houve uma entrada como em um parque para aproveitar e só olhar sem filas. Bem, vamos dar uma volta de levo. E a propósito de todas aquelas pessoas que diziam que os Estados Unidos não davam residências aos venezuelanos, isso não é verdade. Agora demos uma residência permanente para Maduro e sua esposa nos Estados Unidos, em Nova York. Portanto, estamos sim dando vistos àqueles que queiram vir ficar numa prisão o resto da vida. Se continuarem fazendo as coisas, também daremos isso a eles. E vejo que também vão permitir ao presidente Gustavo Petro uma próxima reunião na Casa Branca após essa conversa. Exato, porque de repente ele, depois de ter dito que iam fazer um monte de coisas, decidiu que era melhor começar a agir bem e compartilhar e não ficar intimidando, maltratando e ameaçando, que é o apropriado neste caso. Se ele realmente diz que está apoiando o mundo contra o narcotráfico, que demonstre isso. Vamos trabalhar juntos, vamos tentar erradicar todas as plantações e todo o narcotráfico com muito prazer, como fazíamos anteriormente, juntando forças e conseguindo capturar um dos líderes dos cartéis, que era Pablo Escobar, por exemplo. Portanto, tudo é possível se eles quiserem. Mas como ele fazia parte do problema, como vai agora ser parte da solução, é uma questão que ele terá que decidir se quer ser presidente ou prisioneiro. Ambos começam com P, mas o tipo de vida que teriam seria diferente. Já faz uma semana desde a captura de Nicolás Maduro e queria lhe perguntar algo que tem estado na minha mente a semana toda. Me disseram que existe um avião que foi usado nessa operação que isola todas as comunicações, que é dedicado apenas a isso e que na operação, mesmo que o presidente Donald Trump tenha dito que não fará mais operações no momento, esse foi utilizado e foi fundamental para que todo o grupo pudesse entrar para capturar Nicolás Maduro. Como opera esse avião? Veja, isso é o que irrita, que na verdade estão tentando atacar às cegas e apontar para inimigos ou desculpas que não têm absolutamente nada. Demitiram e prenderam o que era o chefe de inteligência contra a inteligência militar, um major-general que na verdade não sei o que mais fez, mas estão culpando pelo que aconteceu, que eles desligaram. Dizem que o acusam de ter desligado os radares. Isso não é verdade.
O que acontece é que lembre-se que nos programas que tivemos desde o primeiro dia, eu disse, a forma como vamos fazer é usar um navio, porque temos a capacidade de fazer a partir de um navio ou um avião que vai bloquear todas as frequências. Tudo o que for transmitido por sinais de rádio serão bloqueados. E a primeira coisa que as pessoas vão notar é a falta de celular, televisão, rádio. E explicamos, eu disse várias vezes. As pessoas não prestaram atenção quando enviamos 2 aviões. Lembra que há um mês começamos a falar que tinham desdobrado primeiro um B-52, que é um avião enorme que, ao invés de carregar uma bomba, leva um. Caixa elétrica que parece o espaço da bomba, que pode saturar todas as ondas de rádio sobre um terreno que eles quiserem, e não podem nem fazer chamadas, nem ver televisão, nem os radares funcionam e tudo isso. E além disso também, mas descobriram que a potência do B-52 era muito forte e teríamos afetado as pessoas de Trinidade e Tobago, as pessoas de Aruba, as pessoas de parte da Guiana, pela potência que esse avião tem. Foi enviado o irmão menor que é, e você lembra que falamos disso aqui no seu programa, que tinham enviado um dos ES. E Jack são modelos específicos, o I significa eletrónico, C é de carga, ou seja, de um avião multimotores. O 130 é o modelo que vem dos anos 50 e o H e o G é o modelo que é, já que significa que este é como a 5ª geração de avião. Este avião é menor que o B-52 e, ao invés de saturar uma área tão grande, é uma área mais concentrada, mais específica. Foi por isso que enviaram o C-130. E o C-130 fizeram um par de testes, porque fizeram o percurso como faziam os outros aviões, foram pela costa, seguiram a costa, saíram e voltaram para a base. No dia seguinte voltaram, fizeram o mesmo percurso, se aproximaram do lado de Maracaibo, seguiram pela fronteira, deram a volta, desta vez fizeram um circuito. Voltaram para a base e as pessoas de lá, os militares venezuelanos, só viam o avião vindo, como todos, outros já passavam despercebidos, não prestavam atenção. Quando eu sabia que no momento em que dessem a ordem, esses aviões iam fingir que estavam fazendo a mesma rota anterior, mas desta vez iam ligar todos os rádios e todos os temas para saturar a atmosfera completamente. Foi enviado um Growler logo atrás, um F-18 com um equipamento especial que é para saturar, para capturar todos os radares, sabendo onde estão, e assim que o radar é ligado, um míssil o destrói. E isso foi de fato. Os outros aviões, os 130, saturaram toda a atmosfera com radiação para que não pudessem sair chamadas telefónicas, nem de rádio, nem radares, nem nada. O F-18 chegou, descobriu onde estava essa torre, onde eles se comunicavam entre todos, destruiu-a com um míssil ou uma bomba onde estava o centro de radares e os deixou cegos, mudos, surdos, porque não podiam se comunicar entre si, não podiam ver os radares para onde estávamos indo. Atrás deles vinham os F-35 que desviaram dos radares. Os poucos radares que havia passaram desviando, lançaram as bombas nos outros lugares onde havia radares e os eliminaram. E pronto, ou seja, eles estão dizendo que alguém apagou os radares. Isso não é verdade. Eles foram apagados porque nós queríamos que fossem apagados. Inclusive, pessoas viram na televisão uma mensagem de Donald Trump. Ele saiu dizendo que operações haviam começado tal como eu havia avisado, ou seja, a questão é questão, colocando a culpa em pessoas que não têm nada a ver com isso, dizem que os venderam e, francamente, estão dizendo que esses cubanos perderam a vida inocentemente e que não estavam armados porque supostamente eram os guarda-costas. O próprio regime cubano disse que eram os guarda-costas e que perderam a vida defendendo Maduro
é um desserviço a eles e os prejudica porque, na verdade, dizem que como se tivessem sido covardes que não se defenderam. Não, eles se defenderam, lutaram e eles, 32, perderam a vida, 12 dos russos perderam a vida. Há que reconhecer que pelo menos deram uma boa luta. Não foi uma coisa de que eles disseram levem-nos. Comandante, que bom que você está fazendo isso, pois está relembrando aquelas advertências que fez meses atrás e você dizia: vai haver um bloqueio de comunicações, a energia vai cair, temos que ficar atentos, fiquem em casa, não saiam. Muitos atenderam esse chamado que você fez, inclusive quando souberam por volta das 4 da manhã que Nicolás Maduro havia sido capturado. Muitos saíram para gritar vitória, mas de suas residências, essas advertências que você deu. Agora, quais são as recomendações que você faz? O que esperar? Especialmente os venezuelanos com toda essa transição que está ocorrendo. Como agir? Que passos dar? Ou é preciso esperar? É preciso esperar, mas também recomendo que não comecem a discutir os valores ou por cada um deve fazer suas expressões, porque ainda há muita gente ali que os ânimos estão muito acalorados e há pessoas que, não importa a quantidade de evidências que lhes mostrem, não vão entender, não os convencerão, nem tentem convencê-los, e esses idiotas que viveram de joelhos a vida toda desde pequenos, que agora vocês tentam lhes dizer que é o melhor que poderia ter acontecido ao país, eles vão dizer absolutamente não. E não vão convencê-los, não importa, não discutam, deixem que tudo siga seu curso normal e eles eventualmente terão que entrar na fila porque sabem que não vão conseguir a resolver a situação como deve ser. E, novamente, como eu disse, é uma questão de ficarem tranquilos, de não começarem a discutir com ninguém, especialmente na rua. Lembrem-se de que às vezes amigos são os piores inimigos. Não confiem em ninguém, tranquilos, deixem as coisas seguirem. Nós estamos ocupando os espaços necessários. Já começou a mudar toda a dinâmica da economia. Agora, o dinheiro que vai entrar já na próxima semana vai diretamente para o Fundo Nacional, não para os bolsos dos criminosos. 5 milhões de barris dos 50 milhões iniciais que estão sendo vendidos no mercado, a um preço normal. Esse dinheiro será usado para comprar comida, poder comprar remédios para criar empregos, porque é preciso começar a reparar as ruas. O sistema elétrico está destruído, não foi feita nenhuma manutenção. E ainda nem começamos a falar do sistema petrolífero, porque esses estão em condições péssimas. Serão necessários bilhões de dólares e anos apenas para reparar essas bombas que não receberam manutenção. As tubulações, muitas delas estão prestes a explodir, por isso não é conveniente começar a bombear grandes quantidades de petróleo porque vão romper e causar um problema ecológico. Agora tem que revisar cada pedaço de tubulação, trocar aqueles que estão ruins, que não receberam manutenção. Há bombas que sabemos que precisam ser reparadas, temos que removê-las e colocar novas. Há algumas que apenas algumas partes precisam, porque foram atingidas pela ferrugem, pela corrosão, e isso vai levar muito tempo. Mas já desde o início que a economia venezuelana possa receber 500 milhões de dólares por dia para criar e pagar os empregos das pessoas e poder fornecer-lhes medicamentos nos hospitais e pagar os médicos que são necessários, isso é um grande passo. Mas, novamente, é algo que é o primeiro passo de tudo que está por vir. São 3 diferentes grupos de pessoas que vão tentar se aproveitar. O primeiro é a segurança interna. Desarmar todos esses criminosos, colocar pessoas de confiança. Aqueles que serão generais, coronéis, juízes policiais, terão que passar por um detector de mentiras para garantir que temos pessoas leais ao país, não a uma ideologia terrorista. Depois teremos a ideia de que a infraestrutura precisa ser reparada e, novamente, tem que ser uma pessoa que seja leal, que não vá roubar dinheiro. E o marketing de todos os produtos do petróleo, que, como eu disse,
Se estamos injetando 400 milhões de dólares diários na economia, e isso vai levantar a economia muito, muito rápido. Mas temos que fazer isso de maneira honesta, aberta e que ninguém vá se aproveitar. A China fez um acordo, por isso havia um ministro chinês 2 dias antes de tirarmos Maduro e eles estavam comprando o petróleo e pela metade do preço do mercado, imagina. E o dinheiro que entrava eles roubavam. Muita informação, comandante. Bem, para finalizar, gostaria de contar ao senhor comandante e aos nossos assinantes que aquele anúncio que fez, nosso último link, sobre como ajudar os latinos, incluindo os venezuelanos, a legalizar sua situação para apresentar um projeto ao Congresso, teve muita acolhida. Queremos anunciar que estamos trabalhando de mãos dadas com o comandante Luís Quinhones, na plataforma que sairá dentro de um mês. E o que precisamos é que vocês aos poucos vão assimilando, que compartilhem com quem conhecem que há esta iniciativa e que chegará o momento em que vamos precisar das pessoas que estão nos Estados Unidos e que precisam desse apoio, desde que tenham feito as coisas certas. Que estejam prontas, porque vamos precisar de um número determinado de assinaturas para apresentar-lo ao Congresso, comandante. Sim, precisamente hoje na rádio estive, antes de estar contigo, estive numa rádio sindicada que vai para 22 mercados de 22 cidades aqui dos Estados Unidos. Interessantemente, o que falamos foi que precisamente este projeto, um amigo que tem uma rádio e eu conversamos sobre ele, começamos há aproximadamente um ano, mas as pessoas não responderam porque os meios centrais não queriam ajudar. O conceito é que simplesmente há pessoas aqui que podem casar ou tiveram filhos e, portanto, deveriam ter permissão para ficar, mas por um momento lhes disseram que tinham que voltar e isso fica no registro e pela lei. Se a pessoa não for, tem que esperar 10 anos para reaplicar isso. Nem o presidente dos Estados Unidos pode mudar isso. O único que pode mudar é o Congresso dos Estados Unidos passando uma emenda à lei existente. E isso é fácil. Eu consegui que 2 leis maiores fossem aprovadas, onde se criou um sistema de cortes para veteranos que está salvando a vida de muitos veteranos, evitando que 700 mil vão para a prisão anualmente. E tem sido algo que começou em alguns estados, mas agora se expandiu para todos os estados da União, incluindo as cortes federais e as tribos de nativos americanos. Então foi graças a Deus, o Congresso colocou dinheiro para expandir e tem sido um tremendo, tremendo sucesso. Sei como se fazem as leis, mas para isso precisamos de pessoas que apoiem. E o que vai acontecer é que vamos ter que conseguir 10% das assinaturas de cada estado. Por exemplo, nos Estados Unidos, como Wisconsin ou Wyoming, que só tem cerca de 1.100.000 pessoas, 100 mil assinaturas são suficientes. Eu gostaria que na Flórida, Nova York, lugares assim grandes, 1 milhão de assinaturas de cada estado seja viável. Quando propuseram a lei de legalizar a maconha no estado da Flórida, conseguiram 5 milhões de assinaturas em uma semana. Algo assim, que é para ajudar famílias, eu não vejo porque não vão apoiar. Temos o apoio de todas as empresas, a Câmara de Comércio, a Câmara de Restaurantes, a Câmara de Hotéis. Todos eles dizem que estamos com vocês 100%. Quem não tem apoiado tem sido o latino. Quando tiramos e enviamos os formulários que precisam ser preenchidos, dizendo eu sou uma pessoa que vive neste endereço, porque cada congressista tem que dizer se é um dos que estão no meu distrito e tenho que ouvi-los, é com eles. Eu, como te digo, tinha abandonado a ideia, já que não houve nenhum tipo de apoio. As igrejas disseram que estavam conosco 100%, mas na última hora tinham medo de que fossem consideradas muito ativistas. Bem, na verdade, vamos dar uma nova oportunidade. Se quiserem nos apoiar e trabalhar conosco na próxima semana, esperamos ter todos os documentos e começar a colocar o site no ar. Podem procurar mais informações e começar a se juntar a nós, porque a única maneira é que todos possam conseguir. Se vocês moram aqui, ainda podem votar, mas conhecem pessoas, amigos, vizinhos, filhos, familiares, digam, por favor, assinem.
É assim que se conseguem, e como te digo, eu passei a lei dos veteranos, começamos em março e o Presidente assinou a lei em agosto daquele mesmo ano. Se pode fazer, mas tem que fazer muito trabalho. Bom, então dizemos a todos os nossos assinantes que esta iniciativa, no nosso caso, vamos apoiar. No caso dos meios alternativos que estiveram conosco, que transmitem nosso sinal, também pedimos que, assim como transmitem este sinal, nos ajudem a amplificá-lo, inclusive você mesmo. Nos próximos dias faremos esse anúncio. Qual é o site onde vocês podem acessar e começar essa coleta de assinaturas? Muitas vezes, os latinos nos limitamos. E não apoiamos, dizemos sim, sim, mas não agimos. Eu acho que este é o momento de agir e sabemos que vamos conseguir. Comandante, obrigado pelo seu tempo. Um grande prazer. Nos vemos na próxima, se Deus quiser. E obrigado a vocês por acompanharem nosso canal do YouTube Tubarco. Adoramos ver como vocês comentam sobre o crescimento de toda a nossa comunidade. E agora, mais do que informação, como construímos juntos um propósito como este, o projeto do comandante Luís Quinhones. Até à próxima.